Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado com 5 partidas, a 21ª rodada, a segunda do retorno. O Botafogo venceu, o Flamengo perdeu. Fogão é líder isolado. O Grêmio voltou à zona de rebaixamento, está de novo no Z4. E o São Paulo voltou a vencer. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, tudo sobre este início de 21ª rodada, o complemento dos jogos que acontecem no domingo e também na segunda-feira, e você vai ver aqui no Plantão do Paulinho onde o seu time pode terminar essa rodada, brigando, claro, por liderança, por G4, por G6 ou para escapar da zona de rebaixamento. Antes, uma dica da KTO. Neste domingo, 4 da tarde em Curitiba, na tela para você as odds de Atlético Paranaense e Grêmio. Furacão e Grêmio. Vitória do Atlético pagando 1,73, odd de 1,73. O empate, odd de 3,60. Vitória do Grêmio com a odd de 5. Cada real apostado no Grêmio, na vitória do Grêmio, você ganha R$5. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Daqui a pouco eu falo dos jogos deste sábado, antes atualizando a classificação do Brasileirão, que tem Botafogo como líder, 43 pontos, fecha a rodada na liderança, ninguém pode passar o Fogão, porque o Flamengo perdeu para o São Paulo, o Botafogo ganhou de 4-1 do Atlético Goianiense em Goiânia. O Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi por 1-0. Então, Botafogo 43, Flamengo 40. É certo que o Botafogo termina essa 21ª rodada como líder. É certo que Botafogo e Flamengo fecham a rodada no G4. Restam 2 vagas para o G4, para o pelotão de elite, nesta rodada, entre 3 equipes. Palmeiras com 36 pontos, 11 vitórias. Fortaleza, 36 pontos, 10 vitórias. E o Cruzeiro com 35 pontos e 11 vitórias. Os três jogam nesse final de semana. Palmeiras contra o Inter, nesse domingo, 5 da tarde no Beira-Rio. E na segunda-feira, 9 da noite, duelo direto aí, pelo G4, entre Cruzeiro e Fortaleza, lá em BH. Então é certo aqui, pessoal, ó, que Botafogo e Flamengo terminam a rodada entre os 4 primeiros. Dos 3 aqui, Palmeiras, Fortaleza e Cruzeiro, 2 desses 3 fecham a rodada no pelotão de elite, no G4 do Campeonato Brasileiro. Sempre é bom lembrar que a rodada está, claro, em andamento ainda, mas o Cruzeiro, por exemplo, em relação aqui ao Botafogo, que é líder, Fortaleza em relação ao líder Botafogo, tem os dois aqui 2 jogos a menos. Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras joga na rodada ainda, tem um jogo a menos, vai fazer contra o Inter esse domingo, e o Flamengo, o jogo atrasado para fazer, poderá chegar aqui, ó, se o Flamengo vencer o jogo atrasado, que é contra o Inter, no Beira-Rio, não tem data marcada ainda, o Flamengo pode ultrapassar a equipe do Botafogo e assumir a liderança. Mas por enquanto, Botafogo líder, Flamengo na segunda posição. São Paulo com 35, Bahia com 32, sexta e sétima colocações. Aqui os dois brigam na rodada pelo G6. São Paulo jogou nesse sábado, venceu em casa o Flamengo por 1-0, gol do Caleri. O Bahia joga contra a equipe do Fluminense nesse domingo, 4 da tarde. Então a questão é a seguinte aqui, pessoal. Se o Bahia vencer a partida, o Bahia tem que vencer o jogo por 3 gols de diferença. Se o Bahia vencer, por exemplo, por 2-0, vai empatar com o São Paulo em pontos, 35-35. Em vitórias, 10-10. Mas digamos, se vencer por 2-0, vai chegar a saldo 7 contra saldo 8 do São Paulo. Então, para o Bahia passar o São Paulo, tem que vencer no mínimo, por 3 gols de diferença. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 28. Bragantino 26. Vasco da Gama e Criciúma 24. E o Vitória 21 pontos, 6 vitórias. Esses aqui, ó, no final da rodada, não vão entrar no G6 e não vão entrar no Z4. Isso é certo. Brigando para não estarem no G4 no final da rodada. Juventude com 21. Inter com 20. Corinthians 19. Grêmio 18. Fluminense 17. Desses 5 aqui, Juventude, Inter, Corinthians, Grêmio e Fluminense, desses 5, 2 com certeza vão terminar a rodada na zona de rebaixamento, junto com o Lanterna,
Atlético Goianiense que tem 12 e o Cuiabá que tem 17 pontos na tabela. Como houve o jogo entre Vitória e Cuiabá no Barradão em Salvador, abrindo esta rodada, com a vitória do time baiano, o Grêmio retornou à zona de rebaixamento. E agora, para o Grêmio sair do Z4 nessa rodada, primeiro, começo de conversa, tem que vencer o jogo. Porque se o Grêmio não vencer o jogo, por exemplo, se o Grêmio empatar aqui, ó, se o Grêmio empatar com o Furacão, até pode sair do Z4 empatando. Só que aí, para sair do Z4 empatando, primeiro, o Corinthians em casa vai ter que perder para o Juventude. E o Fluminense não poderá vencer em casa o Bahia. Essa combinação de resultados aí com o empate, o Grêmio sairia, digamos, da zona de rebaixamento. Agora, se o Corinthians pelo menos empatar com o Juventude em casa, o Grêmio vai ter a obrigação, vai entrar em campo com a obrigação de vencer o jogo em Curitiba para sair nesta rodada da zona de rebaixamento. Confirmando aqui, 4 da tarde tem Atlético Paranaense e Grêmio, tem Corinthians e Juventude, tem também Fluminense e Bahia. 5 horas, Inter e Palmeiras. E fechando a rodada, na segunda-feira, 9 da noite, Cruzeiro e Fortaleza. Deixa eu falar um pouco dos jogos agora nesse sábado. Começando com o que abriu a rodada, Vitória 1, Cuiabá 0. Vitória marcou com o zagueiro Wagner Leonardo. Vitória tem agora sua segunda vitória seguida, com perdão pela redundância. Palmeiras e Cuiabá, a sequência de vitórias do Vitória em casa e também fora de casa. O Cuiabá vem agora de 3 derrotas seguidas. Cuiabá perdeu para Fluminense, Atlético Paranaense e também para o Vitória. Vasco da Gama e Bragantino, 2-2, pessoal. O Vasco conseguiu virar a partida. O Braga saiu na frente, gol marcado pelo John. Aí o Vasco empatou com o GB, virou com o Adson, mas no finalzinho já, quase terminando o jogo em São Januário, tomou o gol do Elinho, 2-2 entre Vasco da Gama e Bragantino. O Vasco não vence agora 3 partidas e o Braga, que empatou com o Vasco, não vence há 2 jogos. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1. Criciúma aí crescendo na tabela, já chegando agora a 24 pontos na 12ª posição. E tem aqui, ó, em relação a alguns aqui de baixo, tem o mesmo número de jogos que Cuiabá e Fluminense. Tem um jogo a mais que o Grêmio, tem um jogo a menos que o Corinthians, tem, por exemplo, aqui, ó, 2 jogos a menos que o Atlético Goianiense. Então, uma respirada deu aí o Criciúma vencendo o Galo na noite desse sábado lá no Heriberto Ilse. Hugo Meritão e o Wilker marcaram os gols do Criciúma e o Cadu no finalzinho fez o gol do Galo. Criciúma agora vem de 2 vitórias seguidas, Juventude e Atlético Mineiro, e o Galo não perdia há 4 jogos e foi derrotado então hoje pela equipe do Criciúma. Botafogo, hein? Cada vez mais líder e o Atlético Goianiense cada vez mais na 2ª divisão da próxima temporada. Mais uma derrota aí do Dragão. Agora para o Botafogo, o Dragão que não vence há 12 rodadas no Campeonato Brasileiro. 4-1 para o Botafogo, hein, pessoal? Carlos Alberto, Igor Jesus, Oscar Romero e Luiz Henrique marcaram os gols do Fogão e o Campbell, de pênalti, fez o gol do Atlético Goianiense. Para fechar, São Paulo 1, gol do Caleri e Flamengo 0. No Morumbi foi o jogo, São Paulo não vencia há 3 partidas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vinha de 3 vitórias seguidas e agora acabou sendo derrotado pela equipe do São Paulo. Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. Desses 3 aqui, ó, Palmeiras, Fortaleza e Cruzeiro, quem nesta rodada, 2 dos 3, quem fecha a rodada no G4? Desses 2 aqui, ó, São Paulo e Bahia. Você acha que o São Paulo ou Bahia? Qual dos 2 aí fecha a rodada no G6? E finalmente, entre Juventude, Inter, Corinthians, Grêmio e Fluminense, desses 5 aqui, quais os 2 que você acha que vai fechar esta rodada no Z4 ao lado de Cuiabá e também de Atlético Goianiense? Estou aguardando aí o seu recado, a sua participação aqui no Plantão do Paulinho. Dá um joinha, dá um like pro Paulinho para jogar esse vídeo e os demais aí do Plantão do Paulinho para cima, tá bom, pessoal? É isso aí. Fui!